Fala, pessoal! Hoje é nosso episódio 001 e pra gente começar com essa série de convidados, a gente não poderia deixar de convidar uma pessoa que vai falar de si, uma pessoa que eu sou muito orgulhosa por conhecê-la, por conviver, que é nosso convidado mais que especial, Carlos Eduardo. Nosso famoso Edu, tá? Edu tá com a gente aí já faz muitos anos. Inclusive, a gente tá se achando até muito velha aqui. Sim. Nesse podcast. E eu vou pedir pra nada melhor que ele, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Oi, pessoal! Oi, pessoal! As minhas companheiras Estamos aqui também. E aí, com isso, eu quero que o próprio Carlos Eduardo se apresente. Opa, eu sou o Carlos Eduardo, eu tenho 19 anos, eu tô com Camila desde que ela tinha fralda, né? É o quê? Tô acompanhando já, eu tô fazendo, eu descobri o autismo com 12 anos, por aí. Uma luta, mas estamos aqui, fazendo podcast. Edu, eu te conheço, se cuidando. Agora conta aí pro pessoal o que tu faz da tua vida. Eu sou universitário, resumindo, vagabundo. Brincadeira, universitários. Eu tô cursando sistemas, de novo, vagabundo. Eu tô fazendo sistema da informação, eu tô fazendo um estágiozinho básico, eu faço esporte de jiu-jitsu. Arrasou. Não tá tão quebrado assim, tá vendo? Eu canto, pinto, tô mortal. Rapaz, Tô mortal não, brincadeira. canto foi novidade pra Não, mim. eu canto não. Canto no banho. Mas foi novidade pra mim. Eu sei que tu pinta, que tu desenha muito. Aham. Eu sei que tu faz jiu-jitsu, É. né? Mas o pessoal não sabe, a gente precisa que você fala aí, conta pra Mayara, conta pra Luna, conta pro pessoal aí que tá nos assistindo. Tua história de vida. Eu comecei minha vida desde o embrião, né? Quando Deus surgiu no primeiro dia, ele que se faça-se a luz, né? Eu comecei, antes eu era bem mais tímido, travado mais, aí eu comecei a me destravar mais quando eu comecei a entrar na escola, eu ir pra escola fazer mais amizade, essas coisas. Começar a ter uma convivência melhor, aí eu comecei a me destravar, também ajudou a terapia. Antes de eu ser diagnosticado com autismo, eu era diagnosticado com depressão, aí descobriu que não era, aí foi no autismo, que aliás, a minha mãe mentiu pra mim, vou falar a verdade. Eita, sobrou pra Sandra. Entregou, foi. viu, Sandrinha? O jeito que eu descobri foi muito engraçado, porque eu tava querendo, minha prima, ela ia pra um acampamento, quando era criança, ela ia toda semana pro acampamento, então eu queria ir pro acampamento também, porque teve um aniversário do acampamento é legal, acampamento, bibibi, bububu. Aí minha mãe, pra você ir pra acampamento, você tem que fazer um teste psicotécnico. Eu, tá bom. Porque faz sentido. Aí eu fui na esperança. Aí no final não fui pro acampamento. Essa é a parte que é triste da história. Aí tá errado, né? O que a gente promete não é Dona Sandra. O que a gente Né, Dona tem que Sandra? fazer. Não é Dona Sandra. Tô ligada em você, viu? Porque a gente... Mas, Du, quando você mencionou pra gente, né, que seu diagnóstico foi aos 12 anos e que sua mãe teve que burlar pra que você fizesse, né? E aí, o que foi que tu sentiu quando tu recebeu esse teu diagnóstico? Cara, no começo eu simplesmente falar, mentira isso aí. Tô mentindo pra senhora. Porque eu não encaixava, né? Pra mim, tipo, no começo, pra mim a terapia não funcionava direito. Não sei se foi por causa que não se encaixou muito comigo, não sei exatamente. Mas pra mim era, caraca, eu pensava, não sou certo mesmo, tá gastando dinheiro fazendo isso.
você não tá gastando esse dinheiro à toa. Não vai dar em nada isso. Foi nesse começo. Tu questionava isso a tua Eu a tua questionava, família? falando, nada, isso já sou esquisito, não dá não. Aí foi esquisito. Olha o preconceito. Mas você Aí- tá falando de si, né? É. Então. Aí com o passar do tempo, momento jabá, eu conheci o espaço desenvolvente de você, mas realmente ajudou. Eu encontrei a terapia que mais se encaixava, essas coisas. Aí eu comecei a me exercitar tanto socialmente como psicologicamente. Fazer umas aventurazinhas aqui de ônibus pra Limoeiro, pra ir pro psiquiatra. É Essas isso mesmo, coisas. isso mesmo. Que era uma Ah, coisa vai, divertida pra caramba, porque era duas coisas boas. Que fica mais preso na minha memória. A primeira era que lá tinha uma loja de doce, a gente comprava balinha de a canela. bomboniere. E depois, quando voltava, a gente comprava cartinha pirata de Yu-Gi-Oh! Uma criança não pode ser triste numa situação dessa. Não existe depressão. É verdade. Então era reforçador ir pro psiquiatra lá, né? Du, quando você, no primeiro episódio, a gente conversou o quanto era difícil, assim, e atualmente ainda é difícil a questão do diagnóstico. Uhum. E aí, quando você traz, assim, ó, tu tem 19 anos hoje, né? Tu teve teu diagnóstico aos 12 anos. Você é um autista que é de alto funcionamento, Uhum. né? Provavelmente, se tivesse mais informações, né, meninas? Exatamente. Você pudesse ter esse teu diagnóstico muito antes. Eu conheço tua história, então assim, Eu sei da pra tua mim é muito mais fácil falar pra vocês, mas eu queria que até mencionar o quanto a tua mãe correu atrás desse diagnóstico pra entender o que Eduardo tinha desde muito novo. E aí ela era muito taxada, assim, né, velho? Ela tá vendo coisa. Ela tá aqui vendo a gente aqui, ela tá vendo coisa. Tá não vendo? tem. Tem que respeitar a A Sandrinha. favela venceu, rapaziada. Let's go! A favela venceu. Cadeira. Venceu, pô, venceu. Mas não a favela, eu sou burguesinho safado. Né? Mas vamos fazer a favela chegar. Vamos chegar nessa favela aí também, né? E aí, esse questionamento, assim, que a gente trouxe no episódio, é o que a gente tá aqui no podcast Meu Autista pra ajudar diversas outras pessoas que também ainda têm essa dúvida. E aí, aquele questionamento que a gente teve no episódio passado foi o seguinte: existem tantos autistas, são tantos autismos, que fica naquela situação, eu me enquadro, meu filho se enquadra, e aí o próprio Edu traz pra gente que ele também teve esse questionamento. Exatamente. Foi até estranho falar que eu falei com o meu professor, talvez eu consiga entrar em cota, porque eu sou autista. Ele falou, olha pra tua cara e diz que alguém te falaria que tu é autista. Eu falei, eita, eu já fiz terapia, essas coisas, eu tô num estágio bem bom, essas coisas. Mas realmente, tem uma coisa que também me pega, foi meu professor de jiu-jitsu falou, bem antes, tipo, na metade do tratamento, falou, tu já se considera que tu tá curado do autismo? Eu falei, não. Pra sempre, eu nasci com isso, eu vou morrer com isso. Não é uma coisa que eu vou me curar. Não é uma cura, é uma síndrome. E esse síndrome não tem cura, tem tratamento. Então, eu não vou me curar, eu vou viver com isso pra sempre. Eu vou ter que aprender a viver com isso e aprender a tirar alguma coisa disso. Ensinamento. Muito bacana, É. né? Tu fala, Edu. E eu queria entender. Eu entendi que você recebeu o diagnóstico com 12 anos de idade, mas quando foi que você se percebeu com autismo? Foi assim que recebeu o diagnóstico ou precisou de um processo aí para que você conseguisse se perceber? Foi com autismo. o momento, acho que o momento que mais deu cleque foi quando eu tava mais avançado no tratamento. Porque eu tive a auto-reflexão de fazer uma experiência que eu gosto de fazer, que é tentar se imaginar você como se fosse um alienígena vendo sua vida. É uma experiência muito boa. Você para, você analisa o que você fez, tá fazendo alguma coisa, e se imagina como uma outra pessoa te olhando. Aí eu falo, caraca, isso é realmente... eu começo a perceber algumas coisinhas que... Antes, como eu não tava mais negócio, eu não entendia. Mas quando eu comecei a entender, aprender sobre isso,
E ter essa experiência, eu falei, caraca, realmente, eu tenho algumas coisas, eu tenho uns tique, tipo, eu reaprendi meu tique, eu analisei um comportamento que eu tenho, que é eu fico pensando em muita coisa. Eu paro, eu fico pensando, tipo, tô parado, aí eu olho, aí eu imagino alguma coisa, eu começo a macetar essa coisa na minha cabeça. Aí o que acontece? Pra eu poder ficar fazendo isso, sabe seu tio, que chega lá, pega, Bill! Aí começa a dar, pela raça. Aí eu faço isso, só que eu fico imaginando isso na minha cabeça. Aí todo mundo fala que eu vou tirar esse peso das minhas costas e fala, o que você tá fazendo? Aí eu tô falando, só tô andando. Pra não ter a coisa tipo, não, eu tô pensando em um negócio, essas coisas. Mas eu fico andando na casa inteira. Aí o que tu tá fazendo? Tô andando. Mas é uma coisa que eu tenho. Eu fico pensando, martelando, eu fico andando, martelando essa coisa. É muito aquilo ali, né? As pessoas só veem o que eu tô fazendo. Elas não entendem o que eu tô Como você se fazendo. sente também. Isso, exatamente. Como tu se sente. Porque aquilo ali é a forma que tu tá pensando. Aham. E aí a pessoa só vê a tua movimentação pra lá e pra cá. E aí tem os questionamentos, né? O que é que tu tá fazendo, pô? Aí pra não passar pelo constrangimento de falar, tô pensando em quem? Ô, Edu, e na escola? Na escola, você agora é universitário, mas aí no período escolar, como é que foi a tua experiência? Cara, bem mais novo, era mais ruim, bora falar a verdade. Por quê? Eu já não era bom socialmente, a gente já tinha essas coisas, não me entendia direito. Então eu era uma pessoa mais inclusiva, não tinha tanto amigo, não conversava tanto, essas coisas. Aí eu fui fazendo a evolução quando eu comecei a pegar amigo, aí os amigos conversar, aí comecei a desenvolver mais a fala e conversar melhor, essas coisas. A conversação, né? Aí eu virei um chato, depois eu tentei melhorar. Aí foi essa evolução, que é engraçado, que quando eu era bebê, desculpa, quando eu era bebê, quando eu nasci, eu pensava que eu era mudo ou surdo. Essas coisas. Aí todo mundo, dá 4 de janeiro pra esse menino! Dá 4 de janeiro pra esse menino! Aí todo mundo, meu Deus, esse menino não fala, ele tá doente, ele tá surdo. Agora eu não fecho a matraca. Deixa aí que eu vou. Eu vou indo. Você falou com que idade? Eu falei com 3 anos. Foi 3 anos, né? Mãe, 3 anos. confirma. E tem gente que aprende a ler com 1. Eu aprendi a falar com 3. É triste. É dentro da especificidade, né? De cada um. Uhum. E a gente precisa aceitar, mas se tiver um atraso, de fato, a gente precisa pesquisar. Mas é muito aquilo, né? Poxa, quando tu tinha 3 anos, qual era o ano? Eu sou péssima de matemática, faz as contas aí. 3 anos, 2006. 2006 teve o quê? Teve Homem-Aranha, nossa, mentira. Pronto, mas vê, 2006, né? Não é tão longe, minha gente. Acho que 2006 eu tava no ensino médio. Acho que pode ser um pouquinho longe, sim. Choque de realidade. 2006 foi... Não, tu aqui tá me dando um choque de realidade que tu não tem Foi noção. há 16 anos atrás. Tu não tem noção, só isso. Eu tô, Apenas. a cada palavra, a cada menção aqui, eu tô assim, meu Deus do céu, a idade realmente tá chegando, viu? Daqui a pouco vai ter que começar os liftings, os botox da vida. Isso. Pra mim que não te conheço, assim, de outros momentos, né? Estamos nos conhecendo agora. Né? Eu fiquei aqui me questionando, diante dessa tua trajetória, deve ter tido alguém, assim, que tenha tido um papel fundamental, assim, em relação a apoio, a suporte. Hoje, você consegue identificar quem foi a pessoa que te apoiou a chegar onde você tinha o objetivo de chegar, enfim. Hoje você é um universitário, né? E acredito que é necessário esse suporte para que a gente venha... Foi a minha mãe, com certeza. Não tem como não. Tá ali, não dá pra ver aqui. Ela foi o suporte máximo. Foi uma sacada de mão muito boa na vida, porque se fosse tipo uma mãe mais descuidada, sem querer julgar, né? Mas se fosse uma mãe que não dasse tanta atenção, não corresse tanto atrás, eu ia ser, ou eu ia estar na rua, sei lá o que eu tava fazendo. Mas aqui eu não estaria. Sim.
é a busca, né, da mãe, a mãe. O sacrifício O que ela sacrifício. fez, a busca. Tem que virar influência, tem que chamar ela aqui. Pra contar as histórias. Porque a vida dela vale livro. Não, minha gente, eu já vou aqui, eu já vou convidar a Sandra sim. pra um próximo meu autista. Sim, não sim, tem sim. que Já tá queremos confirmado, pode também colocar a aqui. data. Posso colocar? Pode colocar a data. A gente vai marcar a data, porque assim, a gente acompanha de perto, né? E vê o quanto Sandra é dedicada. Sandra é a joia, assim, rara da vida de Edu e vice-versa também, né? Tem toda uma família. Sandra é maravilhosa. Olha o que Sandra conseguiu, Exatamente. né? Olha onde Sandra chegou. E Edu tá voando muito, velho. Muito, 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 muito bem. Eu tô aqui bestinha. Hoje eu tô aqui, eu já travei aqui umas 2 vezes aqui. Eu não duvido que eu choro daqui pro final. Não duvido mesmo. Ô, Du, as meninas, assim, estavam perguntando, né? E eu acho que elas querem saber, não sei se a gente pode tocar nesse assunto ou não, sobre paixão. Não sei se tu pode falar. Ou se não quiser, a gente pula aí, a gente... Mas eu tendo a me considerar o último dos românticos. Eu chamo assim, mas na verdade é que eu perdi o fôlego. Eu me considero o último dos românticos, é um tipo de... É um tipo de coisa, tipo, você não consegue fazer relação, alguma coisa com alguém que você tenha a relação já feita. Uma relação mais duradoura. Certo. Aí eu chamo de último dos românticos porque você só consegue ficar no romance. E como eu não sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa que vai muito pra o negócio de fazer amizade, não fazer amizade porque eu sou tímido, essas coisas, porque eu não tenho a motivação de chegar em alguém aleatório e falar, e aí, beleza, blá blá blá. Então eu nunca tive uma variedade de mulheres muito grande pra tentar fazer alguma relação. Porque Entendi. a maioria dos meus amigos são Entendi. cueca. Não, ainda não tá no teu grupo. Ainda não teve a oportunidade. Eu não teve a oportunidade de tentar, a não ser a vez que eu fui Quantos? corno. Não teve. Não, mas aí ainda não teve, menina. Ainda Então não já teve. foi respondida essa pergunta, né? Ô, Du, Ah, e você começou a trabalhar, né? comecei. E aí, quais são as dificuldades que tu encontra? Cara, Tu gostou? Tu tá se encontrando? É um estágio, na verdade. É um estágio. E outra coisa que eu tirei sorte, porque lá no estágio é muito bom, porque tipo, é um grupo fechado e né, tipo, não é uma coisa que tem muito contato toda hora e que nem tem muita gente. Não tem uma É o rotatividade grupo de pessoas, né? é o grupo de assistência técnica da Secretaria da Saúde. E lá não tem. Não é que eu não trabalho, é porque tem muito momento onde não tem alguma agência pra gente fazer. Quer dizer que deu um tempo pra eu me acostumar melhor, essas coisas. E o entendi. pessoal de lá é muito receptivo, Legal. que bacana. tem os mesmos gostos, essas coisas. E deu pra ter uma relação melhor. Legal. Então, assim, tu não teve nenhuma dificuldade. Algumas dificuldades que eu tive foi na parte de mais ou menos no improviso. Em que quando acontece uma situação em que eu não já fiz antes, eu tendo a não me adaptar muito rápido. Tipo, eu peguei a internet, tipo, teve um caso que aconteceu. Tem uma impressora, bora colocar o caso aqui. Teve uma impressora que tá conectado ao Wi-Fi do negócio. Só que essa impressora bugou e não consegue mais imprimir porque o Wi-Fi tá muito lotado. Certo. Mas não tem como tirar o Wi-Fi da impressora. Aí eu tentaria desligar o modem, essas coisas. E se eu não achasse a solução que eu já tenha feito, eu vou travar porque eu não vou saber o que fazer. Aí um menino lá, ele já mandou a mensagem, ou a gente troca a impressora, ou a gente tenta mexer na impressora dentro, ou a gente muda o IP do modem. Pronto.
O cara falou, tipo, chegou e já falou Eu a te dei uma solução. alternativa, É. né? Pra tu resolver Aí aquele... eu não. Pra mim, eu acho que ou eu moraria ou eu não conseguiria achar uma alternativa tão fora da caixa por causa de eu não conseguir. No caso, um planejamento mais rápido. Aham, é. Mas em questão que eu já sei que, tipo, eu já fui instruído e que eu já tenho uma coisa prévia, é fácil. Foi lá, já foi e resolveu. Mas o pessoal lá, quando te vê nessas travas, o pessoal costuma te ajudar. Então, quando eu não sei exatamente fazer e tem algum superior na minha frente, ele já me fala, ó, tu vai fazer isso, isso e isso. Ou quando eu tô com uma dúvida, aí eu não consigo resolver aqui, eu volto pra sala, falo o problema, ele fala, faz isso, isso e isso. Aí eu volto pro negócio. Eu peço pro pessoal esperar e faço o negócio. Que não deixa de ser um planejamento, né? Exato. Assim, eu não tô sabendo executar aqui, que é normal porque você tá estagiando. Tá E aí, iniciando, tá né? iniciando, Carreira. exatamente. E aí você vai para um teu superior e questiona, ó, o que é que eu posso fazer? Aham. Agora, tu te vê há alguns anos atrás agindo dessa forma ou você agiria de forma diferente? Eu acho que eu ia ser muito mais travado nessa questão. Não teria tanta articulação pra fazer algumas coisas. Entendi. Então, no caso, se fosse um pouco há uns anos atrás, talvez a tua atitude de ir para o superior não existiria. Aí poderia ocorrer um pouquinho um desespero, Ou até uma desistência, angústia. né? Aconteceria, provavelmente. Você consegue lembrar alguma situação difícil, assim, que você já vivenciou? Que foi marcante pra você, que... Eu tenho uma memória de um plateuminto, então eu não consigo lembrar de muita coisa. Lá vai eu perguntar, o que é um plantão? É uma bactériazinha massa. É um tipo de verme. Entendi. Então, aí eu não tenho muita recordação de muito momento assim. Mas eu sinto que eu já tive aí. Já tive uma coisa assim, de eu estar em um local sem saber onde ir, sem saber onde tá ninguém. Aí eu já dá aquele frio na barriga, essas coisas. Dá aquela ansiedade, né? E falando em ansiedade, eu sei porque aí eu convivo com você. Mas medicações, tu faz uso, tu já fez uso? Eu faço uso, mas o caso é mais pra sono, essas coisas. Pra dormir. Eu tomo um hormônio do sono, que eu esqueci o nome. A melatonina. Melatonina. E um outro remédio que eu me esqueci o nome. Lembra? Mas aí não É um outro controla remédio, muito. é um remédiozinho. Aí um serve pra eu dormir mais fácil e o outro serve pra diminuir o Nível de caminho do cérebro. Porque se eu não tomar, eu lembro disso, que eu acho isso muito maneiro, que foi 2 momentos que eu fiquei triste nesse momento. Foi quando eu quis ver os fogos e quando eu quis dormir cedo antes do jiu-jitsu. Conta pra gente. Quero saber. O que eu Fiquei quis ver os curiosa. fogos, eu fui e não tomei o remédio. O que aconteceu mais ou menos foi que acabou o remédio e tava ainda vendo uma receita pra comprar mais. Aí eu fui, sou um homem viril másculo, eu não preciso de remédio, eu não preciso disso. Aí eu fui lá, tomei, comecei, ó, blu, 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 blu aqui. Era toda hora, eu não ficava, tipo, muito agitado. Eu perdia a noção de concentração muitas vezes. Eu não conseguia me concentrar. Eu lembro uma coisa que aconteceu, foi na prova do radar ainda. Foi tipo uma provinha pra... Não era uma provinha de abdução, era só uma provinha pra ver se você conseguia desconto. Pensei, eu vou ter que acordar cedo. Então, eu não vou tomar o remédio, porque senão eu vou dormir tarde e vou perder a prova. Eu cheguei, eu não fiz nada da prova. Tinha uma redação, eu não consegui pensar na redação. Porque eu não conseguia me concentrar. Eu não conseguia focar em nada. Eu ficava louco. Mas porque tu não tinha tomado a medicação? Não tinha tomado a medicação e ocorreu isso. Então, então eu posso supor que pra ti, pra tua situação, apesar de ter um nível de alto funcionamento dentro do TEA,
a medicação foi importante no teu processo. Importante, importante. Porque sem a medicação é. E tu consegue sentir, né, a diferença de estar... Calma aí, propaganda. Lustral. Melhor água de Pernambuco. Sim. Um pouquinho de propaganda que não é. Eu gosto de falar que quando eu não tomo remédio eu fico com abstinência. Que é só um jeito de falar. Mas tem os sintomas tanto psicológico de não conseguir se concentrar direito, ficar aéreo, essas coisas. Tanto o sintoma físico. Porque quando eu era criança eu tinha uma olheira muito grande. Ainda tenho. Mas eu tinha uma olheira muito grande. Olheira. Por não preta. conseguir dormir. Tipo, o pessoal da escola falava, caraca, alguém deu 2 socos no teu olho, porque tá muito roxo. Aí eu falava, não, olheira, porque eu não conseguia dormir direito, nem conseguia me concentrar direito. Aí o remédio foi lá e veio pra ajudar isso. Né? Lembrando que não é toda pessoa com autismo que vai precisar tomar medicação e que não existe uma medicação para o autismo. Sim, perfeito. Ela é para ajustar alguns sintomas que estão dentro do transtorno, né? Do espectro. Me veio aqui também uma dúvida. Vou fazer a pergunta para ti. A gente sabe que tem vários preconceitos em relação ao diagnóstico, né? E assim, a gente não pode perder a oportunidade de conversar com uma pessoa que já vivenciou tantas etapas aí, tem como compartilhar com a gente um pouquinho do que viveu. Uma dúvida que eu acredito que faça parte da dúvida de outras pessoas. Você já se sentiu desrespeitado em alguma situação, por ter autismo? Teve alguma situação que você... Tipo, como eu tive tratamento meio tardio, eu sou meio desligado. Em coisa de, tipo, eu nunca sofri, tipo, preconceito de falar, sai daqui, menino estranho do caramba. Mas nunca senti isso, exatamente. Mas nunca senti isso de ter a racionalidade de processar isso. E também, quando eu comecei a ter mais essa maturidade, eu fui ficando mais com uma habilidade social melhor, com uma postura melhor, essas coisas. Então ficou cada vez mais, entre muitas aspas aqui, disfarçado, tá? Sim. Aí as pessoas não perguntam tanto, fica até surpresa. Tipo, eu gosto de brincar, tipo, quando tem ainda a piada de, caraca, eu quero fazer isso, é muito autista, eu falo, sou mesmo, e aí? Diagnosticado, rapaz, diagnosticado. Aí eu tenho essas coisas, mas tem alguns momentos que eu senti, retrocedendo, que realmente teve uma estranhidade do meu jeito. Tipo, foi no jiu-jitsu que eu tava aí, porque só tem 2 lugares que eu vivi que é na escola e no jiu-jitsu. Desculpa, eu sou uma pessoa caseira, tá? Meu PC game é tudo que eu quero. Aí, lá na escola, lá no jiu-jitsu eu tive lá, e eu fiquei andando, vendo as estrelas, vendo o céu lá. Que deu um milagre, dá pra ver algumas coisas. Aí tava lá e aí chegou o menino, menino estranho, sai daí, para de olhar pro nada, essas coisas. Aí eu fiquei incomodado. Pô. Claro. Aí eu falei pro professor, aí teve um rolezinho. Mas eu acho que essa foi a primeira vez que eu me impus pra algo que tava incomodando nesse sentido. Que bom, né? Que bom. Assim, é legal ver que a hora ele disse que não sente, mas aí ele também disse que teve essa questão da habilidade social que não era tão, então provavelmente ele não entendia de fato que poderia ser um bullying ou uma discriminação. Então, e o quanto foi importante, desculpa interromper rapidinho, o quanto foi importante você se preparar para vivenciar essas situações, né? Também, tipo, a coisa que eu mais escuto sobre isso é mais relato da minha mãe, que quando a gente sai, aí ela fala, depois de milênios, que a gente tá no carro falando, não, quando teve aquela situação, as pessoas olhando, ficou eu, caraca,
sou cego, né? Porque não vi nada. Mas minha mãe falava, ela sentiu isso mais do que eu, essa parte de preconceito, essas coisas. É bem que criou um mecanismo de defesa, né? Aham. Acabou que criando a falta de habilidade naquele momento, criou um mecanismo que fez, ó, não chegou em ti, mas aí chegava na Aham. tua mãe, chegava na pessoa que mais te amava. Então. E aí, quando ele também teve a questão da habilidade, construir as habilidades sociais, sentir, peraí, não é assim. Aham. Exatamente. Eu preciso ser respeitado. Esse Professor, me vem cá, ó, tá errado. É. Que legal, né? A gente vê Aham. esse processo, assim, essa evolução, esse progresso. É fantástico. É. Você teve algum hiperfoco, Edu? Cara, eu tenho toda hora. Eu dei a risadinha. Eu tenho toda hora. Do nada, eu pego e eu assisto todos os vídeos de uma história de uma coisa aleatória. Tipo, Qual o atual? atual tá sendo... Não é exatamente... Eu tô mais focado nisso, em questão de música. Música de coisa. Eu tô só ouvindo, quase exclusivamente, uma trilha sonora de um jogo que eu gosto e um álbum de um youtuber aí, que é tipo, é um áudio de música, só que é com a letra totalmente zoada, tipo, falando situações absurdas, essas coisas. Eu só tô escutando isso, eu não escuto mais nada. Mais nada, eu só coloco isso pra escutar. No carro eu escutei essa coisa, eu fico martelando essa coisa e tipo, aí fica grudado aqui. Tipo, teve uma vez que tem um joguinho, que por favor não me julgue, mas tem um joguinho chamado Five Nights at Freddy's, que você deve conhecer por causa que fica com criança. 5 noites com o Frederico, que eu gosto de chamar. Não, eu desconheço. Tá, bora colocar tipo, é um joguinho de terror, que é... É aquele Você é um boneco feio, não, né? Não, tem um monte de boneco feio, para falar a verdade. Você é um segurança que tem uns animatrônicos, que são robô, urso, que são de criança, pra fazer showzinho no palco, que vão pra tua sala tentar te matar. Só que o problema é que esse jogo desgraçado tem uma história tão grande que eu fiquei... Foi 14 anos. Era só vídeo. Ia pra um, ia pro outro. Aí voltava pro primeiro. Eu tenho essa coisa, eu fico voltando. Aí quando o assunto que eu já tô nesse foco, eu volto pro primeiro. Aí eu vou assistir isso. Aí volto pro segundo. Aí eu paro, fecho o vídeo, desligo. Fica falando comigo mesmo. Não, quando isso acontece é muito massa. Aí tem que isso Aí acontece. vai lá assistir de novo. Aí eu volto. Mas aí existe como... É como se fosse algo assim... Eu preciso ver... Eu preciso... Cara, Se algo... sei lá, se por algum motivo tu não vai poder aquilo ali, te deixa angustiado, te deixava angustiado. Cara, tipo, tinha momentos que realmente eu acho que pesava, tipo, a internet caía, eu ficava... às vezes, tipo, quando a internet caía, eu não conseguia fazer, eu ficava remartelando na minha cabeça pra continuar com essa coisa. Eu ficava processando toda a informação que eu tinha do vídeo, colocar na cabeça, ficava processando. Aí ficava esse ciclo infinito. É. Até tu conseguir assistir de novo. Não, até eu ficar processando. Aí uma hora o Super Foco acabou e foi pra outra coisa. Aí mudava. Aí mudava. Aí acontecia tudo isso com outra coisa. Com outra coisa. Hoje ainda acontece. Eu acho que ainda acontece. Tem um negócio muito, mas não é tão duro assim de ver, meu Deus, eu preciso saber de tudo sobre tal coisa. Mas eu ainda vejo, tipo, tem alguma coisa que eu gosto realmente, aí eu fico vendo vídeo, tipo, eu lembro de uma coisa que eu gostava pra caramba, aí eu começo a ver tudo de novo. Aí eu vejo vídeo, aí eu vejo negócio. Tipo, foi com Yu-Gi-Oh!, um joguinho de carta. Se dá uma figura. Ele vai ser o garoto lustral. Desse jeito mesmo. Muito bom. Vou com o joguinho de carta. Aí eu fui, caraca, esse jogo era mó legal, né? Vi o desenho do jogo. Aí eu vi, tá, vendo. Aí eu, caraca, que massa. Vi vídeo sobre construção de baralho. Aí depois, baixei um negócio pra ficar fazendo baralho. Fazer isso. Aí fiquei jogando. Aí depois,
tá bom. Aí eu larguei o jogo de lado Já e sumiu. Ô, Du, e quando tu encontrava uma pessoa que gostava da mesma coisa? Cara, isso acontece. Eu tenho um amigo que gosta de um desenho chamado Jojo Bizarre Adventure. Eu gosto de chamar assim. É Jojo Bizarre Adventures. Que eu apresentei o negócio e a gente é fã. Aí, geralmente, quando cai o assunto, a gente fica falando pá. Por horas. Fica falando, caramba, essas coisas. Aí fica. E às vezes a gente repete o mesmo assunto, só que a gente gosta de reafirmar esse assunto. Porque a gente é idiota. Não, é porque é interessante pra gente. Mas, tipo, tipo, caraca, a gente pensa em erro de roteiro e coisa legal que aconteceu, blá, blá, essas coisas. Aí só ajuda que lançou o desenho na Netflix, aí tem que falar, né? Ô, Du, vamos falar da tua vida de universitário. E Universitário. aí? Vamos falar aí, como foi? Tá bem. Como tu sentiu quando tu viu lá que tu passou no vestibular? Cara, E mais de um, né? É tipo... Mais de um. Mais Conta de pra um. gente essa experiência. Eu fiz o SSA no terceiro ano, que eu fiz todos os anos, fui lá. Inclusive, a pessoa que ficou comigo porque eu pedi sala especial. E depois, que ficou na sala. Pitel, muito boa a pessoa. Pitel não de bonita, Pitel de... Gente boa. Gente boa. Não é essa questão. Tá, entendi. Não é essa questão. Entendeu? Tá certo, não entendeu. Que ela foi muito gentil. Eu fiquei muito emocionada aqui. Meu coração não ia aguentar. Mas, aí, tipo, aí eu fiz lá toda a prova, essas coisas, e eu passei pra engenharia de software em Garanhuns. Só que eu não tinha recurso pra ir Pela pra Garanhuns. universidade estadual, pela né? universidade, Pela UPE. pela UPE. universidade. Já que é feito por SSA, é UPE. O SSA é o sistema seriado, não é isso? Aham, da UPE. Da Aí UPE, eu fui da lá, Universidade passei aqui em de engenharia de Pernambuco. software, mas só que eu não tinha recurso de ir pra lá, essas coisas. Se eu soubesse que ia ter a pandemia aula online, eu poderia ter ficado. Mas. Não temos bola de cristal. Aham. Aí. No Enem, eu primeiro, foi uma coisa que eu fiquei triste, realmente. Eu queria passar pra artes visuais. Certo. Eu queria passar em artes visuais. Só que deu um maluco, que eu não sei. Desculpa pelo meu preconceito, mas não acredito tanto de pessoa sem nada pra fazer pra entrar em artes. Porque a nota ficou 740 em artes! Artes! Não era engenharia! Não era enfermagem, era artes! Explica aqui pro pessoal. 740 ficou a nota de lá em cima, Da né? nota de Alta. corte! Aí ficou muito alta Aí ficou muito a alto, aí eu média. falei, não vou. Aí eu entrei em design gráfico pela UPE, que ainda tava alto, tava 680 por aí, eu acho, a média. Aí eu consegui passar com folga, eu acho. Inclusive, vou me mostrar um pouquinho, eu tirei 740 na redação e 800 em matemática. Toma sociedade! Toma sociedade! Arrasou. Aí, eu consegui passar na faculdade da UPE, da IFPE, e eu pensei, eu vou fazer uma faculdade aqui, eu vou fazer uma faculdade lá, dá pra fazer os dois. Aí eu pensei em fazer os dois, entrar na vida de louco biruta de fazer 2 universidades. Só que o que acontece? A IFPE deu um chute nas minhas bolas. Eita. Como Porque as aulas começaram e eles me deram um e-mail constitucional. Só que o e-mail constitucional não funcionava. Aí eu cheguei lá, fui lá, falei, ajuda aqui, eu não tô conseguindo. Eu fui lá, fiz todo o rolo. No final eu perdi o curso por falta. Porque eu desisti. Eu desisti de pensar, eu desisti de ficar batendo martelo pra tentar passar. Eu desisti, eu acho que reprovei por falta. Mas aí você ia fazer duas ao Ia- mesmo Aí, ia fazer 2. E, tipo, sabe uma coisa que foi engraçado? Que eu fiquei negócio. Depois de 1 ano e pouco que eu desisti do curso, o meu e-mail constitucional começou a mandar jornal da IFPE. Poxa. Agora! Os caras
cara de pau, é cara de pau. Eu subo pra conseguir ver uma aula, eu não conseguia. Aí agora tá mandando um jornal. Mas o jornal tá chegando. Mas conta pra gente, assim, como que foi quando tu iniciou as aulas? Como é que... Eu perdi totalmente a mística que tinha de faculdade. Desculpa quem vocês, jovem de 12, 13 anos, não é tanto assim não. Pelo menos não no meu curso. O que é que tu imaginava que seria e como é que tá sendo? High School Musical, meu amigo. Eu imaginava Glee. Eu imaginava um show. Jovens de 35 anos. A única coisa que foi legal que teve foi a variedade de idade, que é realmente algo legal. Você consegue se relacionar com pessoas de todas as idades. Na minha classe tá entre jovens de 19 até pessoas de 35 anos, essas coisas. E eu fiquei incrédulo pensando, não é possível. Que parece uma velhinha na sala. Acho que tinha uns 60 e poucos anos. Cumprimentando o professor. Aí eu pensei, não, ele teve aula com esse professor. Aí eu não sei se ela tava fazendo sistemas ou se ela tava fazendo outro curso. E se ela tiver fazendo sistema, velha high-tech, parabéns essa É surpreendente, Nunca é tarde pra estudar. Nunca é tarde pra estudar. Exatamente. Mas realmente é um choque. Mas tirando isso, as aulas tem o benefício que tem todas as aulas, que você é livre. Se você não quiser ir pra aula, ir pra hamburgueria na frente da escola, você pode, porque a radar é uma tentação, porque tem pizzaria, hamburgueria, sushi, padaria, um monte de coisa. O radar que você fala é a instituição que você estuda, né? A Facol, exatamente. Aí, agora eu não sei se eu posso falar isso, mas tem uma que é pior. Tem uma faculdade. Não, fala não. É mais 18. É mais 18. E se não der, corta. Fala aí, qualquer coisa a gente dá um jeito Na aqui. UFPE é pior. Porque na frente tem um corpo de exército. Quer dizer que o aluno já pode servir. Sai da escola já vai servir. Em cima tem uma boca. Uma boca de fumo. E embaixo, um puteiro. É a tentação máxima. Que aluno quer estudar nessa escola? Que aluno? Minha gente... Vamos voltar aqui. Corta. Mas, tipo, a faculdade você tem essa liberdade. A faculdade você tem realmente essa liberdade. Mas as aulas, tipo, alguns professores, eles ensinam do jeito que uma escola ensina. Porque não é muito diferente você ensinar pra um adolescente do que pra um adulto. Os dois têm uma mentalidade igual. Só que o adolescente faz mais merda. E o adulto paga pelas merdas dele. Então, Na escola a gente tem aquela coisa que você obrigação. é obrigação. Aí, mas na faculdade não tem essa coisa. Ele não pede pra abre o caderno, abre o livro, você vai abrir, você vai pra diretoria, não. Você tá livre, você pode ficar mexendo no celular, essas coisas. É sua responsabilidade. Mas o professor ele vai dar uma aula muito parecida. Slide, apresentando normal. A única diferença é que você faz os computers de vez de ficar escrevendo. Certo. Porque o teu curso Aham. exige, né? Essa É. questão da Ele exige computação. essa questão. E aí é aquilo, né? Bem-vindo ao mundo adulto. É. É sobre isso. É sobre isso. Não tem nada de Glee, não Então, tem nada de high school, não. As aulas realmente não são diferentes de de uma aula de uma escola, pelo menos na minha experiência. Não foi diferente. Se o professor quiser usar quadro, ele usa. Se o professor quiser usar slide, ele usa, assim como um professor de ensino médio, um professor de negocinho. Ele vai ensinar do jeito dele. E isso é legal. Tem alguns mitos. Acho que sou eu? Não, sou eu não. Tem alguns mitos sobre o professor da faculdade. Ele só vai dizer, faça isso, estude por si mesmo. Por quê? Não sei se é parte minha que eu estou em uma faculdade. Desculpa a sociedade, mas eu sou burguesinho. Eu tô na sociedade, na faculdade particular. Que pode ter essa tal atenção, mas eu só tô dando aula. Do que, tipo, aquela coisa, que aquele mito. O professor de faculdade, ele vai falar, estude disso
e me apresenta o trabalho. Eu não vou dar aula. Aí ele fica, pega, aí coloca os 2 pés em cima da mesa e olha pra você chorar. Não, não tem isso. Ó, podia até ter em outra época, né? Hoje a gente tá vendo É. que a realidade é diferente. Porque, para falar a verdade, eu tô pagando com o meu imposto a faculdade pública, eu tô pagando com o meu dinheiro a faculdade particular. Você vai me dar isso aula. aí. Porque É se não fosse, se fosse pra eu pesquisar, eu fazia um curso no YouTube. Literalmente É. eu tenho esse pensamento. Exatamente. E que bom que você tá numa universidade aí que tá te dando todo o suporte, né? Aham. Teve alguma dificuldade em estar inserido na tua turma? Ah, não, a minha turma, incrível que pareça, não foi uma turma separada. Fizeram um grupo, essas coisas. Todo mundo começou a se zoar, todo mundo começou a fazer piada, essas coisas, e acabou todo mundo tendo uma amizade. Mesmo que seja pouca, são de algumas palavras, mas as pessoas são bem unidas. É uma turma legal. Também ajuda que a sala tem 12 pessoas? Ajuda. E eu tô considerando que a sala, todo curso de sistema. A maioria dos cursos mais difíceis ou exóticos. Tipo, engenharia, eu acho que acontece isso muito. E aqui tá acontecendo assistência. É uns jogos vorazes. Começa 100, volta 1. Vai Quem dar. chegar até a reta Já final tá venceu o começando jogo. já estamos começando a dar os cortes. Minha sala começou acho com umas 40, 50 pessoas. Segundo Nossa. período foi pra 20. E agora tá com 12. Nossa. É porque vai muito também assim da identificação. Às vezes a Sim. pessoa acha que é uma coisa, Aham. quando você lida lá na. É bem comum. Eu até digo que até em outras turmas também a gente acaba crescendo assim, acaba uma turma, sei lá, 50, 60. E aí quando vai no final se Pra forma formar 20, mesmo. 24. Então, poucos. foi uma coisa que foi engraçada que eu tô falando. Que, tipo, a gente tem 2 piadas que é na turma. Que a primeira é que não precisa fazer festa de formatura. Porque só vai ter 2 pessoas. Então não precisa. Não precisa de festa de formatura se tem 2 pessoas. Aí a outra piada que a gente tem é que... É uma piada, é um fato, na verdade, que é triste. Que a sala do meu amigo, que começou no primeiro semestre, ela começou tão grande que expulsaram a gente da sala. Porque tiveram que dividir a turma em 2 pra ter condição de dar aula, porque era muita gente. Aí a gente ia fazer uma sala massa, com os computadores massa, uma sala massa, jogaram a gente lá pra baixo. Eita. Aí acontece, essa turma tava com 60 pessoas. Agora no segundo período, voltou pra uma sala. Acabou. Já foi metade. Que aí já é bem comum Foi. isso de fato acontecer mesmo, mas é interessante que te chamou a atenção, né? É, Que aí você é aquele costume de você estar no ensino médio, no colégio, e acompanhar a turma, todo mundo juntinho. É. E aí já vai justamente a vida adulta. Às vezes algumas pessoas não conseguem terminar Então. de pagar. Acontece tudo isso. Várias variáveis aí. Então. Várias, ou reprovam muitas disciplinas. então, aí tipo, aí tem algumas experiências que tipo, em algumas cadeiras, tipo, a gente tá acostumado no ensino médio, ou vai todo mundo junto, ou vai todo mundo junto em todas as aulas, ou simplesmente você vai sair da escola, é isso, ou é tudo ou nada. Tipo, tem uma coisa que fala um sentimento ruim que teve no meu ensino médio, que a gente, desde o primeiro ano do ensino médio, foi falado. No terceiro ano, vocês vão ser separados pelas suas notas. Que era o sistema que a escola tinha, que era... Quanto a maior... as pessoas com maiores notas são separadas em uma sala com maiores notas, que o estudo vai ser bem mais focado. Aí com as menores notas vai ser um estudo mais atencioso. Aí eu, caraca... E tu vai ficava trocar em isso. qual? Aí eu... Não, tá boa. Respeita a minha história. Respeito mesmo. E a tua história? E o teu futuro? É... O que é que tu pensa do teu futuro? Cara, eu tenho essa coisa que eu sou meio ruim em planejar o futuro, mas eu me vejo ou trabalhando da parte de programação mesmo, né, fazendo curso, indo pra uma coisa de programação, ou indo mais pra parte de design, essas coisas. Eu tô esses 2 lados. E aí é você quem decide. Sou eu que decido, mas a coisa é que... Mas Nossa. aí tu já tá fazendo um planejamento, né? Tu já tem Sim. 2 linhas aí pra mim. Não é planejamento, é desejo. Porque planejamento eu não tenho. Porque eu não paro exatamente pra fazer as coisas porque eu sou meio desligado.
mais a pessoa, como Luana tá dizendo assim, mas já ter um propósito, desejo, já tem um propósito, exatamente. Já Pra chegar mostra. lá, no final vai dar. Então, essa coisa. E é interessante que a gente vê assim, né? Quando ele fala, não, pode ser que eu vá pra um lado, eu vá pro outro, mas ele vai. Exatamente. Mas ele vai pra onde ele quiser. Camila acabou de fazer uma pergunta em relação ao futuro. Ah. Né? Fantástico. É bacana, porque a gente sabe que não só... Essa conversa não vai ficar só aqui. Aham. Muitas pessoas vão poder assistir um pouquinho esse É. nosso bate-papo. E eu pensei aqui em 2 perguntas pra gente poder encerrar essa conversa de uma forma muito bacana. Ah, que pena. Já. Se você pudesse pensar agora junto com a gente, né? Compartilhar. O que você gostaria de ter ouvido quando você era mais novo? O que é que você gostaria que alguém te falasse que não foi falado enquanto pessoa com autismo lá atrás, no passado? Cara, com pessoa pra parte realmente de autismo, eu ia falar que não é tão ruim assim ser diferente. Porque no começo eu realmente não aceitava isso, essas coisas. Eu pensava que tava errado, essas coisas. Eu não sei se é por medo ou simplesmente por descrença. Eu falaria, pô, não é tão ruim ser diferente assim não, pô. Afinal, todo mundo é diferente, né? Exatamente. Aí, a coisa do meu futuro seria, tipo... Se fosse pro meu futuro mesmo, eu ia falar, cara, faz tuas atividades aí, pô. Porque, se você... Ó, uma dica pra pais, minha experiência. Se uma criança chegar e você falar, faça o dever de casa que eu tô mandando. Ela nunca que vai querer. Nunca. Então, você chegar e de vez de simplesmente mandar a pessoa fazer alguma coisa, motivar ela a realmente ter esse ciclo de estudo, essas coisas, o menino vai voar longe. Essa é a coisa. Eu falaria pra mim, pô, faz essa atividade aí, na moral. Porque só pra... Não é uma coisa que eu tô xingando minha criação. Não fui criado de jeito errado. Não foi isso. A coisa que eu teria pra eu ser mais responsável nessa parte. Acho que essa é a parte que eu falaria pra mim mesmo. Sim, muito bacana você compartilhar isso, porque a gente sabe que tem muitas mães aí que ficam o tempo todo buscando qual a melhor forma, né, de educar o meu filho, como é que eu posso conduzir de uma forma que eu consiga ajudá-lo. E isso que você trouxe como comentário é muito importante pra gente poder entender um pouquinho a partir da tua história, né? Como você se sentiu bem aprendendo e compartilhar. Em relação à tua mãe, o que você acha que alguém podia ter dito pra tua mãe, assim, lá atrás, e que não foi dito? Hoje... Te dou 500 mil no bolso. Já facilitar tanto nessa vida. O cheque, tá! Acabou o cheque. Mas acho que o que eu falaria é tipo, caraca, se alguém voltar isso tempo, se eu voltar isso tempo, eu falar, chegar e falar, vai valer a pena. Vai valer a pena. Ai, meu Deus. Gente, Aí depois ela fala, que é tu estranho do cara. E com essa fala, Edu, nos deixa nos deixa emocionada. assim, ó. Que mais uma vez eu bato na tecla, assim, é importante o quanto o Edu traz a bagagem de tudo que ele viveu, de todo o acompanhamento que Edu teve, de todo o apoio que Edu teve da mãe. Então, quando a gente traz Edu aqui e Edu fala, eu acredito, eu não sou mãe ainda, mas eu Diego agora pra notícia. Mas eu acredito, assim, que vendo as mães, vendo todas as lutas das mães, chega aqui um exemplo de sucesso, um case, assim, de sucesso fantástico, e olha para as mães e diz,
tudo vai valer a pena. Exatamente. Então, eu acho assim, até pra gente, enquanto profissional, que por vezes a gente tá lá, vai mãe, faz isso, é por aqui, e pega no pé, e puxa pra um E lado, um trabalho de de formiguinha, né? formiguinha. Aí a gente chega assim e fala, pô mãe, ó, o teu filho vai te dizer pelos olhos, vai te dizer, vai chegar numa ideia que vai chegar pra tu, valeu a pena, mãe. E de fato, eu acho que é Toma muito... aqui então, aí ó. Pá. O que então dizem que é bom também. Mas eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague o valeu a Desenvolvimento pena. do seu filho. Mas foi uma coisa que, a experiência que eu vou falar. Acho que esse quintão não paga, não. Esse Paga. Sandrinha, porque escutar dele, tem, esse acredito valeu que a não pena, tem. vai valer a pena, não tem dinheiro. A experiência que eu tive recentemente, que foi uma coisa muito legal que eu tive e uma coisa também triste que aconteceu, que foi uma coisa muito boa pra ser um filho e muito ruim pra ser um adulto. Que foi quando, já que eu tô recebendo, eu fui gastar com a minha família. Eu chamei minha mãe e minha prima para assistir um filme. Aí eu não pago. Paguei o filme, paguei a pipoca. Dividi a pipoca, na verdade. Aí cheguei, quer lanche? Qual lanche? Pode apontar. Eu resolvo. Aí foi lá e paguei. Aí eu, caraca, pagou todo mundo saiu feliz, buchinho cheio. Aí eu fui olhar a conta do Bradesco, R$13. Eu, eita, não valeu. Mas valeu, O valeu. que foi que tu sentiu? Cara, eu fiquei, caraca, poderoso, sou um adulto, responsável. Poder pagar alguma coisa, essas coisas, fazer pro meu, tirar um peso das costas. E fazer por você e pelos seus, né? É. Fazer por quem sempre fez Foi por por você. você. Né? E olha, minha gente, Tô emocionada. Não tem como. Não tem como, assim. Eu conheço o Edu quando ele chegou lá no nosso espaço. Edu, eu acho que já tinha 13 anos. A gente tinha um folder com o que é autismo. Edu olhou pra mim e jogou o folder assim fora. Caraca. E aí essa cena fica muito forte em mim. Porque um ano depois ele já tava em cima de um palco, super nervoso, pra explicar um pouquinho do que era ser autista, né? Era uma queda em mim, né, pô? Os pessoal com doutorado, mestrado, estudado, e eu, ensino médio, vagabundo, eu vou falar alguma coisa. E aqui, assim, eu vejo ele hoje na nossa frente, dando um show no podcast show. Meu Autista, dando show, Dando assim. show. Eu ficaria aqui horas e Horas. horas. Eu tô aqui, eu não quero nem Eu não quero nem dizer quero assim, a ouvir, gente... eu só quero eu só quero ouvir. A gente tá... Você nos calou. Você nos calou, assim. Caraca. E aí eu vou fazer mais outra pergunta. Olha só, se você tivesse a possibilidade de escrever uma frase assim, a frase para um outdoor que fosse para o mundo inteiro ver, qual seria a tua frase? Cara, Ana, eu acho que... Deixa eu pensar, essa pergunta é boa, calma aí. Um outdoor. Olha só. Você só tem uma oportunidade de deixar olha a tua marca. Se eu... Mano... Caraca, é porque minha mente querendo fazer tudo uma piada. Aí, tipo, a coisa que eu ia escrever seria tipo uma coisa sobre a mensagem de não fazer essa coisa, tipo, estereotipar o autismo como algo ruim, algo essas coisas. Só que minha mente não consegue pensar, é uma coisa desgraçada. A minha imagem seria, sabe o pinguim de Madagascar? O capitão, que ele fica assim, ó. Já tem até Eu vou colocar ele assim, aí você acha que autismo é brincadeira? Eu acredito que você... Se eu tentar te ajudar, você colocaria nesse outdoor algo referente ao autismo. É. Em relação a... Eu consegui... Não seria exatamente. Seria tipo um outdoor mais de conscientização. Porque ainda tem o paradigma de autismo,
né, é uma coisa ruim. Tu poderia falar de qualquer outra coisa, mas pra ti seria interessante. Se fosse sobre o tema aqui, seria isso. Mas se fosse, tipo, pra uma mensagem, seria uma mensagem, tipo, não seria uma mensagem que eu acharia que ia mudar o mundo, mas é sempre bom. Que é, tipo, colocar o mandamento ali. Ame ao próximo como a ti mesmo. Eita! Se Jesus sabe, porque tu não sabe. É verdade. Toca assim, toca de rodapézinho. Show, minha gente. Show, Não ia mudar o mundo, mas ia colocar uma mensagem na cabeça de alguém. Mas ia É tentar, né, Ia Edu? tentar. E quem disse que você não vai mudar o mundo? Sim. Será que não já tá mudando? É. Será que você não já mudou o nosso mundo hoje? Tá? De quem Será? tá podendo ter acesso a esse vídeo, Exatamente. essa informação, né? Exatamente. Porque às vezes a gente fica pensando, o que é que eu faço? Peraí, não tenho ninguém próximo que vive essa realidade, não conheço ninguém, mas é quando tu coloca uma frase como essa, então, pra todo mundo ver, pro mundo A gente, inteiro. eu sabia que eu não ia conseguir me segurar, mas a gente vem de semanas assim, É. turbulentas. A gente vem de trabalhos exaustivos, tá? Porque a gente tá aqui todo mundo arrumadinho, mas a gente tava trabalhando, sabe? E aí tem dia que a gente, enquanto profissional, bota a cabeça assim no travesseiro e fala assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Será que o que eu tô fazendo é suficiente pra ti? Será o que é que eu tenho que fazer mais? Aí eu venho aqui, aí a gente te convida, aí tu dá esse show. Aí me disse assim, se tu não muda as vidas, tu muda as vidas. Porque hoje eu saio daqui, eu acredito que quem deve estar assistindo aqui também vai sair com esse pouquinho de, se for profissional, se for familiar, vai sair com esse pouquinho de, poxa, trabalha, continua, que vai dar certo. Cada um com sua velocidade, cada um com seu jeito, cada um com sua forma. Cada um com sua forma de comunicar, cada um com sua forma de lidar com situações. Mas eu hoje saio daqui com a cabeça de, poxa, o que tu tá fazendo tá dando certo. Então, sim, você mudou a minha vida. Ai, nossa, vida. Chora não, bebê. Chora não. E até, assim, pra deixar de exemplo, né, pra essas mães que recebem esse diagnóstico, fica sem saber. Eu sei que é um questionamento, eu como mãe, é um questionamento do futuro. Como é que eu vou enxergar meu filho no futuro, né? Quais possibilidades de futuro para o meu filho, né? E aí, tá aí, Edu, uma prova de sucesso disso, de que claro que vai ter a luta, claro que vai ter a batalha, claro que vai ter o caminho, claro que todo dia é um dia. Mas aí, no final, a gente vai juntos, profissionais, família, que é essencial pra gente nesse dia a dia. A gente vai chegar num objetivo final, a gente vai vencer, né? A gente vai dar certo. E assim, eu choro, eu digo assim, mas eu deixei de atender Edu faz tempo já. Edu tem uma equipe de profissionais que acompanha ele, que vem fazendo um trabalho incrível. Edu começou com uma quantidade grande de terapias. Hoje Edu vai uma vez por semana para uma única terapia. Então é aquilo, poxa, eu tô correndo. Edu não chegou pra gente assim. Não. Foi o trabalho. Foi o trabalho que foi feito com ele, o trabalho que a família fez com ele. Sim. Que é muito mais importante do que só estar na terapia. A família, ele é o ponto principal. Porque se não existia aceitação, como no começo não teve aceitação, teve diversas... Será que tá vendo coisa? Tá? É algo que a gente tem que existir, tem que dar essa continuidade, tem que fazer por onde, tem que levar. Às vezes eu digo porque às vezes ele dormia, perdia a hora. A mãe ligava, vai pra terapia, Carlos Eduardo. Eu morava muito longe, eu falava. Morava muito longe, muito era longe. Vizinho. 5 passos. Vizinho da clínica lá, e a mãe ligava, a tua hora. Ele ligava, ele tá chegando, ele tá vindo. Então, assim, é um trabalho que não é da noite pro dia, né, Edu? Não é da noite pro dia, quem dera que fosse, mas não é. Se disser que é da noite pro dia, não existe isso. E é um trabalho que ele é construído em parcerias. Então, se fosse só a mãe,
talvez não conseguisse. Se fosse só a escola, talvez não conseguisse. Se fosse só a clínica, talvez não conseguisse. Então é importante ter essa união. E é isso, minha gente. Edu é nosso sucesso, assim, de ver o quanto que a parceria da família é importante pra gente quanto profissional, né? Feito o Camila mencionou. Sozinhos, a gente chega em algum lugar, mas não como a gente chegaria se tivesse a parceria da família, que é essencial. Que sempre vai ser essencial e foi essencial na vida de Edu. E que bom que a gente participou desse processo, que dessa teve essa parceria. oportunidade de Exatamente. participar e assim, Edu é nosso, é nosso amor. Oh. Só agradecer, Edu, por ter aceitado vir aqui conversar com a gente, falar das tuas experiências. Foi muito bacana. Gratidão, gratidão, Edu. E assim, só para deixar uma mensagem também, né, para as mães que estão assistindo, para os cuidadores, enfim, para a família. Acreditem, né, confiem no potencial dos filhos de vocês, porque vai valer a pena, né? Os profissionais, mães, enfim, a gente sabe que quando a gente dá orientação, além do atendimento feito em clínica, mãe, tenta fazer dessa forma em casa. Tenta colocar em prática isso aqui que a gente tá fazendo na sessão. Parece uma coisa tão pequenininha, né? Parece uma coisa tão simples. Mas é o pouquinho de hoje que amanhã vai tornando o resultado visível para todos. Hoje a gente consegue, assim, sair daqui encantado. Você pode falar aí, Edu, para o público, com certeza todo mundo tá querendo que você fale mais aí. Pode falar, deixa uma mensagem final aí para todo mundo. Não desista, falar livre de autoajuda, mas realmente ajuda. Não desiste, um dia vai dar certo, perseverança, rotina também, tem uma rotina para você conseguir aprender. Estude muito, beba água, especialmente água lustral. E paz, vai dar certo, calma aí, vai dar certo. Então a gente pode dar o nosso tchau, né, pessoal? Sim, gente. Tchau. Continuem acompanhando, Sim. né, os nossos próximos encontros. Tem muita coisa bacana por aí. Temos mães também por aí. O próximo não quero saber. Vamos alinhar a data com ela. Vamos alinhar. Queremos datas. É isso, muito obrigada. Obrigada, Edu, pela Edu. parceria. Não deixa de curtir. Sim, Não deixa de deixar o seguir teu nosso like. Instagram. Comenta aí embaixo qual foi essa melhor parte aí, galerinha. Martela aí o Cirilo aí. Deixa temas também, né? Temas pra gente isso. trazer Que vocês relatos e querem ver por experiências. aqui pessoas também, convidadas que a gente possa Sim, trazer, sim. né? Para que a gente possa cada vez mais levar o que vocês estão querendo ver e ouvir e tirar dúvida aqui. Sim. Né? Nesse momento de bate-papo. É isso. É isso. A hora do tchau. Tchau!